Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a economista Priscila Cordeiro e hoje eu vou te apresentar como funciona o meu e-book, os 11 passos decisivos para você sair do endividamento. Eu vou te mostrar na íntegra quais são esses 11 passos e por que eles podem te ajudar a sair do endividamento e se organizar financeiramente. Então vem comigo que nós vamos compartilhar a tela aqui do meu computador para você ver ele no formato PDF e entender como funciona e como você pode utilizar aí na sua organização e efetuar um planejamento realmente eficiente que vai te ajudar a sair das dívidas. Bora lá, vem! Bom, já estamos aqui na tela do meu computador. Vamos começar a conhecer o e-book por dentro, os 11 passos decisivos para se livrar do endividamento. Esses 11 passos, eles são ações ordenadas, né, dentro dessa sequência dos 11 passos, que irão te ajudar a se organizar financeiramente. Por quê? Porque são exercícios, são modelagens de ferramentas que você vai aplicar aí na sua realidade e ter os resultados que você precisa. É muito importante que você tenha o mínimo de organização, de vontade de fazer, de organização, e, claro, que você tenha as suas prioridades estabelecidas, tá certo? Então, se você sair do endividamento até dezembro é uma prioridade para você, então você vai aplicar esses 11 passos e vai colocar em prática para você poder ter o resultado esperado. Tá certo? Sair das dívidas parece algo assim impossível para quem está super endividado ou até mesmo para quem está em um momento financeiro desfavorável. Então, você não é a dívida, você está com dívida e isso é passageiro. Tenha isso em sua mente. A primeira coisa que você precisa entender dentro desse cenário é como mudar a sua mentalidade para focar no resultado, para focar no objetivo que você quer. Que nesse caso aqui desse vídeo é estabelecer a prioridade de sair das dívidas. Mas tudo que eu vou falar aqui para você, ela se enquadra para outras coisas também, porque são passos que você vai dando em direção ao que você quer. Para alguns, a prioridade é sair das dívidas, para outros, é galgar a evolução financeira. Então, a rota, a trajetória, ela será a mesma, tá certo? E aí, essa é a capa dele, olha, os respaldos e estratégias voltadas ali para a inteligência financeira, né? Porque não basta só a gente ficar anotando gastos e registrando em planilhas, porque a educação financeira não é só sobre planilhas e números, ela é sobre comportamentos e inteligência. Então, por isso que os 11 passos decisivos para sair do endividamento, ele funciona, porque primeiro a gente precisa mudar aqui, ó. Depois a gente fazer o que é a parte técnica. Então, quando a gente toma conhecimento, porque o e-book é para trazer para você o quê? O conhecimento extrair o conhecimento dele e você vai fazer pesquisas e você vai estudar mais, porque a gente tem que estar em constante estudo, em constante evolução, tá certo? O e-book, ele é todo respaldado na educação financeira, então isso ajuda muito, muito, muito vocês a mudarem mindset, tomarem novas posturas, olharem as finanças de vocês de uma forma mais leve, mais agradável e assim ter resultados. Então a gente começa assim, ó. O primeiro passo é aumentar o seu conhecimento sobre educação financeira. Vamos lá, conhecer. Aumente seu conhecimento sobre educação financeira. Então aqui eu falo um pouquinho sobre o que é educação financeira. A educação financeira, ela é algo que vai muito além, né? Porque ela é um conjunto de ações e comportamentos isolados e tudo isso está relacionado a diminuir despesas, aumentar ganhos, investir, acumular riqueza. Então esse pacote todo é o conhecimento que precisa ser adquirido sobre educação financeira. Então, a gente fala de comportamento, a gente fala de inteligência e a gente fala de planejamento. São os três pilares para você poder
ter aí a excelência nesse primeiro passo, que é a educação financeira, tá certo? Ele é assim todo bonitão. O segundo passo, olha só para você ver, esteja alerta às armadilhas financeiras. Eu não sei se você veio do vídeo anterior, onde eu falo sobre as 5 dicas que eu dou, mas eu uso esse termo das armadilhas financeiras e quais são elas. Aqui eu relato para vocês 5 delas, embora existam outras. Dessas armadilhas você vai conseguir identificar, porque essas são as principais armadilhas. Então eu falo do descontrole, eu falo um pouco sobre a ansiedade, a gente fala sobre os padrões de vida, a gente fala sobre desconsiderar os imprevistos, a gente fala sobre o desprezar, né, dos pequenos gastos. Então, essas são as armadilhas. Dou exemplo para vocês de como que quando você reduz despesas, quando você soma lá no montante no final do ano, um valor que compõe ali uma viagem sua, então é importante a gente olhar para os pequenos gastos, porque os pequenos gastos, eles são torneiras abertas em vocês olharem isso. O terceiro passo é como sua dívida foi ocasionada, né? Então, aqui a gente tem um exercício bacanaço de reflexão, aonde a gente vai traçar a rota de como a sua dívida foi ocasionada. E aí a gente tem o quarto passo, chegou a hora de levantar todas as suas dívidas, então tem o formatinho de como você vai fazer isso. Quinto passo, organização financeira, o registro. A diferença, então, que eu falo para vocês do que é o registro, olha, como a estrutura de como você vai lançar o registro, o planejamento, a forma como você vai organizar o seu planejamento e, claro, a diferença entre o registrar, organizar e o planejar. Uma coisa é você registrar tudo que você gasta, você ficar olhando a visão passada. Outra coisa é você ter a visão passada como uma forma de você entender o seu comportamento, para onde está indo o seu dinheiro. Isso é muito importante, porque você já começa a ter a percepção do que você faz que consome, né, o seu dinheiro. O registro é importante por isso. A organização do registro, porque registro só por registro não adianta. O registro está lá no passado. Eu preciso entender qual é a importância maior de eu registrar. Organizar essas informações que você registrou e, claro, montar o seu planejamento. Então, você monta o seu planejamento com as suas despesas essenciais, você monta o seu planejamento com as suas despesas não essenciais e você monta o seu planejamento com as prévias do registro. E o registro, ele nada mais é do que aquela anotação dos pequenos gastos. O que eu vou fazer com o registro? Eu vou simplesmente pegar ele e entender que no mercado eu tenho um limite X para gastos em supermercado, em açougue, em sacolão, em roupas e acessórios, em restaurantes, em lazer. Então, o registro, ele te conduz ali para você não fugir desses limites que você colocou. Afinal de contas, você tem uma prioridade. Tudo muito bem elaborado para vocês, muito bem explicadinho. O oitavo passo, que é o desenvolver da inteligência financeira. Tem um exercício aqui nesse oitavo passo de como você vai elaborar suas prioridades, como você vai estabelecer essas prioridades. Exatamente o que você precisa para ter essa junção das informações aí. E aí a gente vai para o nono passo, ó, já estamos acabando. Esse é o mapa da ação para 90 dias. Esse aqui é aonde você vai começar a tirar tudo isso que eu estou falando aqui do papel e estabelecer metas. Não adianta eu falar para você, pausa o vídeo, anota tudo e você não colocar em prática. Então, nesse mapa de 90 dias é um acompanhamento que você tem, olha, tá vendo? Tudo direcionado para você atingir seu objetivo nos 90 dias. Então, eu volto a repetir o que eu falei nesse vídeo. Às vezes a sua prioridade é sair de umas dívidas. Às vezes a sua prioridade é começar a fazer uma reserva de emergência, a guardar um dinheiro para você fazer uma viagem. Então, o mapa de 90 dias, ele não é só para você se livrar das dívidas. O mapa de 90 dias é para você também atingir outros objetivos. Eu uso o mapa de 90 dias 4 vezes ao ano. Eu uso ele 4 vezes ao ano. Eu vou estabelecendo as minhas prioridades e vou aplicando e vou desenvolvendo, porque vai tudo se fechando e no final das contas o quebra-cabeça fica montadinho, eu fecho o ano com meus objetivos e metas atingidos. Às vezes a gente coloca a meta um pouquinho mais alta, não consegue atingir, mas está tudo certo, porque meta ela precisa dar um friozinho na barriga, a gente precisa sentir um nervoso aí para a gente poder acelerar. E quando a gente mira na lua e acerta as estrelas, não é nada mal, não é verdade? E aí a gente tem o 10º passo, que é a questão do sonho. Sonhar é extremamente importante. Sonhar te direciona também.
Vamos lá, vamos imaginar um cenário comigo. Eu estou num cenário de endividamento por uma questão de desemprego, por uma questão de divórcio, de doença, de situação econômica do país mesmo, ou com esse cenário econômico me gerou aí um endividamento. Eu comecei a me endividar. Mas eu quero sair das dívidas, me planejar, me organizar e começar a ter outros resultados. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa sonhar. A gente precisa planejar esse sonho. E não é porque você está endividado que você não vai sonhar. É a pergunta que eu estou te fazendo agora. Qual é o seu sonho? Às vezes uma pessoa super endividada, ela vira para mim e fala assim, o meu maior sonho é sair das dívidas. Sair das dívidas não é sonho de ninguém, gente. Sair das dívidas não é sonho de ninguém. Porque quando ela sair das dívidas, sabe o que ela vai fazer? Ela vai procurar outra dívida para ela continuar sonhando, isso inconscientemente. Então, o sonho, qual é o seu maior sonho? É conhecer qual país? É conhecer o seu país? É você dar uma vida melhor para sua família? Qual é o seu sonho? Isso tem que ser sua base, isso tem que te direcionar. A gente faz com que eles tirem o foco do problema e comecem a focar na solução. Isso é estratégico. Por isso que eu falo para vocês, o e-book ele é todo estratégico. E o 11º passo? O 11º passo, o que é a evolução financeira? A evolução financeira é você sair desse cenário que você está de endividamento, é você ir galgando cenários que vão te levar a ter uma liberdade financeira. Então, eu estou no endividamento na inadimplência, eu saindo dele, eu vou para onde? Para a sobrevivência? O que é a sobrevivência? É aquela fase da sua vida que você trabalha apenas para pagar as contas, você sobrevive. Você precisa galgar mais um degrau, que é a segurança. É aquela que você faz seu capital, sua reserva, seu capital reserva. Então, se eu ficar desempregado, minimamente aí 6 meses eu tenho segurança. Tá vendo? Percebe como você saiu de inadimplente para galgar um degrau a mais? E aí você tem a independência, né? O que é a independência? É aquele momento da vida que você poupou, que você começou a investir, que você não necessariamente depende mais do seu emprego. Você trabalha porque agrega renda e você continua aumentando a sua independência, mas não necessariamente que se amanhã ou depois você ficar desempregado ou tiver algum problema econômico ou doença ou alguma coisa que venha acontecer, que você vá voltar para aquele patamar de inadimplente, aquele patamar de endividado. Você tem a sua independência. A liberdade é quando você tem a sua independência não restrita, porque tem gente que faz a independência até o momento do salário que ela tem hoje. Né? Então, hoje você ganha um salário e constrói a sua independência para te gerar uma renda fixa de acordo com aquele salário que você tem. Isso é você galgar uma independência. E pode ser, claro, salários maiores, maiores, maiores. E quando a gente fala de maiores, 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 a gente está falando de liberdade. Quando chega na liberdade, é aquele momento que eu tenho uma rentabilidade capaz de realizar meus sonhos, viagens, trocas de carro, não só o valor do salário, se eu perder o emprego, mas a realização de fazer outras coisas. Muitas pessoas acham que tem a liberdade financeira por ganhar muito bem. Então, tem gente que ganha muito bem e se perder o emprego, entra numa situação muito difícil. Então, não é essa a liberdade financeira. O teu emprego não é eterno. Aquela pessoa que ganha muito bem, ela não tem um emprego eterno. Essa pessoa que ganha muito bem, que tem aí uma inteligência financeira desenvolvida, que tem aí uma consciência de educação financeira, essa pessoa, ela com certeza, ela já está ali, ó, trabalhando a independência financeira dela, trabalhando a liberdade dela, tá certo? E quando a gente tem a junção dos dois, que é a independência com a liberdade, aí fica tudo muito, muito, muito bonito. Porque aí você tem finalmente aí uma paz financeira, a realização dos seus sonhos, e você tem uma vida assim muito mais tranquila. Tá certo? E aí eu falo um pouquinho de cada um aqui e a gente finaliza o e-book. Então pode fazer como eu, imprimir assim, olha, porque eu utilizo também material aqui para uso pessoal meu. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho ali 4 vezes no ano, eu estou refazendo o meu mapa de 90 dias, justamente para a gente galgar aí o degrau da evolução financeira. Esse é o e-book, né, os 11 passos decisivos. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição. Esse e-book, ele tá numa super campanha para vocês que são aqui do YouTube, tá? Então clica aqui, ó, que ele já tá com código de desconto para vocês. E qualquer dúvida,
me chame nas redes sociais, me procure pelo contato @priscilacordeiro.com.br, Instagram, Priscila Cordeiro _oficial. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o seu joinha para mais pessoas receberem essas informações. Se inscreva no meu canal. Toda segunda-feira eu tenho conteúdos para ajudar vocês a se organizarem financeiramente, organizar suas empresas, porque o meu canal, ele é um canal de finanças, tanto para empresas, finanças empresariais como pessoais, então isso auxilia muitas e muitas pessoas e a gente segue aí nessa missão, tá certo? O vídeo vai ficando por aqui, grande abraço e te vejo na próxima.